Olá, tudo bem? Hoje nossa reflexão é sobre decisão. Eu quero te fazer uma pergunta. Você toma decisões na sua vida? Acredito que a resposta seja a todo tempo, a todo momento. A todo momento você escolhe qual roupa vestir, que comida comer, qual caminho seguir, o que de fato fazer com o seu tempo. Enfim, a todo tempo e a todo momento, consciente ou inconsciente, estamos tomando decisões na nossa vida, certo? Mas a pergunta mais importante é a seguinte: você sabe qual a decisão mais importante que você tem que tomar na sua vida? Ciente de que essa decisão, ela pode cooperar para que todas as demais decisões que você tenha que tomar na sua vida acabem de alguma forma sendo tomadas ou sendo realizadas, concretizadas de uma maneira consequente, sem uma ação direta sua. Ou seja, existe uma decisão específica na sua vida que tem o poder, que ela é capaz de cooperar para que todo o resto, todas as demais circunstâncias ou todas as demais áreas da sua vida sejam beneficiadas por uma única decisão. Ou seja, essa é a decisão mais importante que você tem que concentrar as suas forças e as suas energias e a sua visão e a sua análise. Só que o dia a dia é complexo, né? O dia a dia a gente está todo tempo e a todo momento pensando em mil coisas e a reflexão é sobre isso. Acredito que, assim como eu, você também passa por um desafio, uma sensação de estou perdida. Estou realizando, fazendo, pensando, executando, planejando, sonhando e pouco sendo feito. E por que isso acontece? Eu quero fazer uma analogia com você que fez muito sentido para mim. Quero te contar essa analogia, essa reflexão que eu tive. Não sei se você dirige, né, especificamente, mas se não dirige de fato, de verdade, um carro, certamente você já pegou um Uber ou já viveu uma situação em que você sabe para onde você está indo, você conhece o caminho a ser percorrido para onde você está indo, só que naquele momento, se você está com um Waze ligado, um GPS ligado, muitas das vezes ele vai te direcionar ou ele vai te dar como sugestão um trajeto que você não conhece. Um trajeto que talvez você nem saiba se ele de fato é o mais rápido, o mais seguro, enfim, com as melhores condições de trânsito. Então, muitas das vezes o GPS, o Waze, ele nos dá uma sugestão totalmente diferente daquilo que a gente tem como meta, como alvo, como certeza de que é o caminho para chegar naquele determinado lugar. Simplificando, já viveu uma situação em que você está indo para um lugar, você sabe qual é o caminho, por alguma razão você liga o Waze e o Waze te manda para um outro caminho e você simplesmente ignora aquilo que você já sabe. Você ignora as suas certezas, você ignora a sua própria experiência e você vai seguindo. Simplesmente, automaticamente, você vai seguindo aquele direcionamento do Waze. E quando você vê, você está passando por um lugar que você nunca viu, em que você se desligar aquela máquina, se perder a conexão ali com a internet, você está literalmente perdido e não sabe nem por onde você está passando. De repente você se dá conta de que na verdade você está dando voltas, porque vira e mexe o Waze começa lá daquele barulhinho de que ele está recalculando a rota, e de uma hora para outra ele muda, não, agora seguindo pela rota tal você economiza tantos minutos. E um minuto que é uma economia boba, 2 minutos, que talvez não faria nem diferença no seu percurso. E quantas das vezes você vê, caraca, já passei por aqui, tô aqui de novo, tô correndo atrás do rabo, tô andando em círculos e não chego no lugar que eu quero. Como se ele estivesse tentando te fazer evitar um impedimento, evitar um fluxo mais pesado do trânsito, evitar um engarrafamento, alguma coisa assim. Só que, na verdade, ele tá te deixando perdido, ele tá te deixando desorientado, ele tá te deixando perder ainda mais tempo para chegar no seu objetivo. E qual a conclusão que se chega sobre isso? Você não está no comando. Quem está no comando são as muitas vozes do Waze. E a gente percebe que nem ele mesmo sabe o que está fazendo, porque toda hora ele muda de ideia. Toda hora ele recalcula a rota, ele muda de ideia, muda de ideia. E agora traz isso para a sua vida. Quantas vezes você
tem clareza do que você quer, tem clareza do que você precisa fazer para chegar onde você quer, de como você vai executar cada passo que você precisa dar para chegar onde você quer, e você fica ouvindo as infinitas vozes que estão espalhadas pelo mundo. Quantas vezes você fica, de repente, olhando para uma outra pessoa, talvez nem seja do seu convívio, mas está ali nas redes sociais, que faz algo idêntico ou muito semelhante àquilo que você quer fazer na sua vida, e você fica se guiando pela direção, pela rota, pelo caminho que essa pessoa está seguindo, ao invés de fazer aquilo que você sabe que sabe fazer. Quantas das vezes a gente se permite ficar tentando executar ou realizar algo de uma outra maneira, através de um outro percurso, que não é aquele que a gente tem consciência de saber fazer com segurança, de saber fazer com maestria, só porque viu que o outro está dando certo e a gente quer imitar o outro. Por estar se comparando com o outro e achando, caraca, esse é o caminho. Sim, há situações na vida em que, se você não sabe como fazer algo, uma excelente forma de aprender é observar o que o outro faz, é modelar o que o outro está fazendo. Só que eu estou falando de algo que talvez você esteja deixando de ouvir uma voz interna. Uma voz interna que, tenha certeza, é a sua intuição e que eu posso chamar do Espírito Santo que habita dentro de você. E ele age em nós, ele vive em nós, ele intercede por nós, ele nos direciona a todo tempo e a todo momento. Só que muitas das vezes a gente se perde no caminho por fazer isso, ó. Tampar a voz que vem do nosso interior, a voz que vem do nosso Deus, que vem do Espírito Santo que habita em nós, e começar a ouvir as muitas vozes, e pior que ouvir as muitas vozes, é estar no meio do caminho, seguindo uma voz que não é a de Deus, percorrendo um trajeto que não foi o trajeto que Deus te ensinou a percorrer, não da maneira que Ele ensinou a percorrer, e você ainda fica ouvindo a voz da franga, que eu chamo da voz negativa, que fica ali conversando com o nosso interior, que fica o tempo inteiro te fazendo comparar com o outro, dizendo, mas você está indo no caminho que o outro está indo, que o outro está caminhando, mas não está fazendo como ele. Aí você pergunta, putz, mas quem está do meu lado está andando mais rápido. Não, mas quem tá do outro lado, de repente está andando com mais velocidade, com mais sagacidade, com mais autoconfiança, e você fica comparando com o outro, como o outro está indo, o carro que o outro está indo, que às vezes é mais rápido, mais veloz que o seu, e fica comparando com os resultados do outro. Eu estou fazendo uma analogia com o trânsito, porque às vezes é essa sensação, né? Às vezes a gente está em uma fila, em uma determinada pista, e a gente, caraca, tô na pista da esquerda e ela tá lenta, e o outro que tá na direita tá indo mais rápido, então eu vou pra direita. Aí você vai pra pista da direita e ela começa a parar. Aí você vê o outro que tá andando na pista do meio e você pensa, ah, não, o outro que tá na pista do meio tá indo mais rápido, então eu vou pra pista do meio porque ela tá indo mais rápido. Ao invés de focar no teu alvo, focar no teu trajeto, curtir a jornada, confiar naquilo que tá ali no teu coração, na tua direção e seguir. E essa analogia serve para a vida, porque como você faz uma coisa, você faz todas as outras. Então, observando a maneira com que você se comporta no trânsito, você pode perceber a maneira com que você se comporta na vida. Comparando a maneira que de repente você entra num Uber e muitas das vezes o motorista pergunta, olha, o GPS está dando tal caminho aqui, dizendo que é a rota mais rápida. Você tem uma preferência? Você quer ir por algum caminho específico? E quantas das vezes você se posiciona e diz, sim, eu quero ir por este caminho. É o caminho que eu domino, é o caminho que eu conheço, é o caminho que eu sei que chega lá. Eu tenho experiência nesse trajeto e eu sei que ele é bom. E você simplesmente deixa na mão do outro a decisão e diz, não, tudo bem, pode seguir o caminho que você achar melhor, pode seguir o caminho que o GPS está direcionando. E quando você vê, você está passando no meio de uma comunidade perigosa, quando você vê, você está no meio de um caminho que você nunca passou, você pensa, meu Deus do céu, eu tô dentro de um carro, com uma pessoa que eu não conheço, num caminho que se ele parar aqui, se o carro enguiçar, ou se acontecer alguma coisa, ou se, enfim, for uma pessoa mal intencionada, não tem nem pra onde gritar, porque eu não sei nem onde eu tô. E agora pensa na sua vida. Quantas vezes você sabe a decisão mais importante, você sabe o caminho que deve trilhar para chegar naquele alvo, naquela decisão que você quer, e você delega
ou você se torna passivo, apático, ao invés de tomar a decisão mais importante da sua vida. E agora voltando para o início da reflexão, por que que isso é importante? Talvez você esteja perguntando, Vânia, falou tanta coisa e eu não estou conseguindo compreender o que você está me falando. Existem coisas na nossa vida que são decisões até relativamente simples, tá? Fáceis, pequenas dentro de, tantos incêndios, tantas temáticas, tantas questões para serem resolvidas. Só que às vezes essa única decisão na tua vida, ela vai te alimentar de uma segurança, de uma tranquilidade, de um apoio, tá? De uma clareza. E essa decisão, ainda que seja uma jornada longa, ainda que seja uma jornada solitária, mas é uma jornada que te traz segurança porque é aquilo que está muito claro dentro de você. É aquilo que você está ouvindo a sua voz interior e está ouvindo a sua voz do Espírito Santo, literalmente, a sua voz de fé, a sua voz de comunhão com Deus. E muitas das vezes Deus nos manda fazer algo que é simples, que é fácil, desde que você consiga, calar as muitas outras vozes que ficam ali te dando sugestões e recomendações do que você deve ou não deve fazer. Então, muitas das vezes é uma decisão que ela só se torna desafiadora porque você precisa dizer não para o mundo e dizer sim para Deus. E eu quero te falar um pouco da minha experiência com essas decisões, tá? A vida nos apresenta muitas possibilidades, muitas oportunidades até, desde que a gente esteja com os olhos abertos para essas oportunidades. Só que não necessariamente, ainda que essas oportunidades e possibilidades sejam boas, elas estão nos aproximando de onde a gente quer chegar. Então é preciso ter muita cautela, muita reflexão, muita sabedoria para perguntar a todo momento em um diálogo com Deus se aquilo ali é da vontade dele, se aquilo ali te aproxima dele, se aquilo ali realmente é um direcionamento dele que vai te levar para o lugar onde ele disse que é o seu lugar. E para isso, muitas das vezes dói a gente ter que dizer, não, eu não quero isso. Agradeço, mas eu não quero isso. Não, eu agradeço, isso é muito bom, mas isso não é para mim. Isso não é neste momento da minha vida. E se manter focado no seu alvo e dizer, olha, tem vários caminhos. Eles parecem rápidos, eles parecem bons, mas eu vou seguir o caminho que eu tenho clareza na minha mente, porque foi Deus que me conduziu por esse caminho. E eu vou em direção ao alvo que eu quero, porque é este o alvo que Deus me deu clareza de que é um propósito, de que faz sentido para minha vida. E para isso é importante se posicionar. Por isso essa é a decisão mais importante. A decisão mais importante é aquela que vai te levar para aquilo que faz sentido para você, que traz um sentido de realização, de pertencimento, de talvez clareza da sua existência, do porquê da sua existência. E isso é muito importante que você saiba dizer não. Para chegar neste lugar é importante que você saiba dizer não. E dizer não talvez não só para as boas oportunidades e boas possibilidades da sua vida, mas dizer não principalmente para o medo. Sabe por que o medo vem? Porque normalmente a gente não confia na voz interna que a gente está ouvindo. Muitas das vezes a gente não confia de que a voz que a gente está ouvindo é a voz de Deus. E Deus está ali falando com tanta clareza no nosso coração. Mas por ser uma voz tão leve, tão suave, como uma brisa, tão mansa, a gente ignora. A gente deixa pra lá e fica esperando alguma coisa que venha com mais força, como o Waze dizendo, recalculando a rota, vire à direita, vire à esquerda. Uma voz mais impositiva, ao invés de dar ouvidos a essa voz de amor, porque é com amor que Deus fala com a gente. E muitas das vezes a gente só para prestar atenção nessa voz de amor de Deus quando ela já se torna uma voz também mais firme. E muitos acham de que, Deus está me castigando, Deus está me punindo. Na verdade não é. A gente só está colhendo os frutos dessa indecisão, dessa desobediência. Mas tenha certeza que na hora que você diz, meu Deus, me ajuda, tô perdida. Tô em um lugar que eu não sei nem pra onde eu tô indo. Preciso de ajuda, me traz clareza, me traz calma, me traz mansidão, me traz direcionamento para que eu recalcule a minha própria rota,
para que eu ache o caminho de volta para onde o Senhor me mandou ir, para que eu ache clareza na minha mente, nas minhas percepções. Reaviva a imagem do lugar para onde o Senhor me disse que é o meu verdadeiro lugar. E é muito lindo, porque Ele faz isso de uma maneira brilhante. No final, a gente reencontra o caminho, volta de novo para a clareza do alvo onde a gente quer chegar. E ainda que não tenha chegado naquele lugar, a gente já vai agradecendo. Ai, meu Deus! Obrigada, porque eu sei que você está me ajudando. Obrigada, porque eu sei que você está me conduzindo. Eu tenho certeza que se eu estivesse sozinha, eu não chegaria, eu não conseguiria retornar para a jornada ou para o caminho correto. E quando a gente finalmente alcança esse lugar, às vezes o percurso foi tão longo que às vezes a gente até esquece, né, de que quem nos recolocou naquele lugar foi gentilmente o amor de Deus. E só que quando a gente chega, Ele tem um jeitinho de nos fazer lembrar de onde a gente saiu. E nesse momento é um jeitinho assim, às vezes como um botãozinho, né, uma luzinha que se acende. E quando a gente lembra, tipo, meu Deus, eu só cheguei aqui porque o Senhor me ajudou. E aí vem esse sentimento de realização, de paz, de gratidão, de emoção, que a gente quer dizer, meu Deus, muito obrigada. Muito obrigada por ter aberto os meus olhos, né? Por ter segurado nas minhas mãos e me conduzido para chegar até aqui. Eu já vivi isso diversas vezes e me percebo no meu dia a dia, em coisas bem simples, vivendo essa situação. De estar muito atarefada, de estar com muitas coisas na cabeça, de querendo executar muitas coisas, e quando eu vejo, eu tenho um sentimento de, caraca, eu tô perdida. E aí o meu exercício é exatamente esse. Eu paro, converso com Deus, peço ajuda, reconheço diante dele de que eu tô perdida, de que eu desobedeci, de que eu me perdi da voz dele, do direcionamento que ele havia me dado, e peço clareza novamente. E aí Deus me faz lembrar, literalmente como se fosse uma foto, né? Como se fosse o mural da vida extraordinária, onde você tem ali os seus objetivos com clareza de todas as áreas da sua vida. E eu começo a pensar se o que eu estou fazendo está me levando para aquele lugar. Se o que eu estou pensando está me levando para aquele lugar. Se o que eu estou sentindo está me levando para aquele lugar. Se o que eu estou falando, se o que eu estou profetizando, se o que eu estou vibrando está me levando para aquele lugar. E aí eu começo a dizer sim para tudo que de fato faz sentido, está conectado com o alvo que eu quero alcançar, e eu começo a dizer não para aquilo que não faz sentido, para aquilo que só me afasta, só me faz ficar dando voltas, ao invés de me aproximar do alvo que eu quero alcançar. E isso é uma forma muito rápida e muito clara da gente chegar onde de fato é o nosso sentido, é o nosso propósito, é a nossa razão de ser, é o que nos traz alegria, é o que nos traz contentamento. Então, por favor, te peço que você reflita hoje se as suas decisões, talvez a única decisão mais importante, tá? Lembra que uma decisão basta para cooperar para que todas as demais coisas que você precisa realizar na sua vida aconteçam de uma forma mais leve, mais fluida e por consequência, tá? Então preste atenção hoje, qual de fato de verdade é a decisão que você tem que parar para ouvir a voz de Deus, é a decisão que você tem que concentrar suas energias e é a decisão que vai te conectar com o seu sentido de vida, com o alvo, com o objetivo que você quer alcançar hoje para você, tá? Muito provavelmente, se você tiver uma lista de decisões que precisam ser tomadas, você vai perceber que apenas uma delas de fato importa. E todas as outras podem ser talvez delegadas, ou talvez de fato elas nem precisem ser tomadas. As coisas vão acontecer independente da sua ação ou da sua participação. Como eu disse, Deus faz com que tudo coopere para o seu bem. No entanto, para que tudo coopere para o seu bem, é importante que você tome a decisão mais importante da sua vida. E eu te convido a tomar a decisão de ouvir a voz de Deus, se conectar com aquilo que te alimenta, que alimenta a tua fé, que alimenta a sua real identidade de imagem e semelhança de Deus. Tá bom? Um beijo, vai tomar a decisão, vai seguir nesse rumo e vai viver a vida que Deus tem para você, que é boa, perfeita e agradável.